da graça, já nasceu o dia. Ouço um passarinho, vou roubar-lhe a melodia. Meu amor de longe ligou, abençoada alegria. Talhado para mim, mal o conheci, eu achei desse modo. Logo pude perceber o fado que ia ter, por ver nele o fado todo. Chega de tragédias e desgraças. Mais animado, 1, 2 e... 3! O amor de longe voltou só para me ver. Olá você, o nosso encontro de hoje é com a poesia e pessoas. Então, no plural da primeira pessoa, nós traremos para cá outras 70 pessoas num só pessoa. Fernando, por exemplo. Álvaro de Campos. Ricardo Reis. E Alberto Caeiro. Na voz e na percepção dos nossos dois convidados, Salvato Trigo, Sim. Pedro Carvalho. E desde já agradeço. Professor Salvato Trigo, obrigado pela presença, por nos atender. Obrigado. Não imaginei que esse programa fosse tão longe na ousadia. Imagina tirar o reitor dos seus compromissos complexos para brincar de poesia. Literalmente vamos brincar com a poesia do Pessoa. Pedro Carvalho, estudante de fisioterapia, já na Tuna há um bom tempo, fazendo Fernando Pessoa o tempo todo. Obrigado pelo convite. Agradeço eu pela Em nome da participação Tuna. e vamos então falar e brincar de poesia. Salvato Trigo, por que essa casa se chama Fernando Pessoa? Por razões muito óbvias. Em primeiro lugar, a minha formação académica é na área das literaturas e da linguística. E eu tive a ocasião de conviver durante 3 anos da minha vida no mesmo país onde o Fernando Pessoa passou toda a sua infância e adolescência, que foi na África do Sul. Maravilha. Portanto, a minha descoberta de Fernando Pessoa é justamente na África do Sul. É na África do Sul que eu descubro o Fernando Pessoa como o poeta seguramente mais identitário da nossa literatura. E mais identitário porquê? Porque Pessoa subsuma em si próprio, em toda a sua obra ortónima e heterónima, aquilo que de facto é este povo. Não há poemas mais representativos da história de Portugal do que os do Fernando Pessoa. Portanto, Perfeito. Fernando Pessoa é um resumo poético da história deste país. E, portanto, na justa medida em que tem uma componente de internacionalidade e de vocação ao mar, através, justamente, do Álvaro de Campos. Na justa medida em que tem uma visão fundamentalmente rural de um país que tem uma alma profundamente ruralizada. Aí temos o Alberto Caeiro. De um país que sempre olhou para o mundo numa perspectiva da errância, numa perspectiva de partir, na imigração. Aí temos o Ricardo Reis, que o Fernando Pessoa fez emigrar para o Brasil. Não é? E, portanto, ele em si acaba por ser o poeta que reinterpreta e reescreve o poema épico mais representativo da história de Portugal, que são, como sabe, os Lusíadas de Camões. O seu poema Mensagem, do Pessoa ortónimo, é o único livro que ele organizou ele próprio em vida para concorrer a um concurso literário em Portugal, e esse poema é uma reescrita, é uma reinterpretação das componentes históricas, épicas e heroicas que Portugal e os portugueses viveram na sua história desde que saíram do Cais da Ribeira aqui do Porto, em 1415, para irem à conquista de Ceuta e regressaram às suas fronteiras, obviamente, depois de terem chegado ao Japão no final do século XVII. Portanto, Fernando Pessoa é uma síntese disto mesmo. E portanto, é um poeta de poetas, não é? Nada mais justo que batize uma universidade. E a Universidade de Fernando Pessoa tem... da história. Exatamente. A Fernando Pessoa tem essa vocação de ser uma universidade que respeita profundamente o passado e olha atentamente para o futuro. Com inovação. E, portanto, não podíamos de modo algum escolher melhor nome para este projeto que eu comecei exatamente em 12 de fevereiro de 1988, quando se iria completar o centenário do Fernando Pessoa, o centenário do nascimento de Fernando Pessoa, uma vez que nasceu em 13 de junho de 1888, do que num projeto novo, num projeto de ensino superior novo, num projeto que se propunha a ensinar coisas novas de forma nova. Por isso o nosso moto, o nosso lema é nova, ensinar coisas novas de forma nova. O que é que poderia ser para nós mais representativo da criatividade e da inovação
do que Fernando Pessoa. Maravilha. Nada. Portanto, E para os estudantes, o que representa Fernando Pessoa? Você está aí lindamente vestido de Fernando Pessoa e que, de fato, chama a atenção quando passa pelos corredores. O que ele significa para vocês? O Fernando Pessoa, para nós, significa cultura, conhecimento, história. Isso pode ser constatado todos os dias pela estátua que o Fernando Pessoa tem à entrada do edifício da sede. Diz até que alguns cumprimentam a estátua de tão presente sim, que ali exatamente. está. Eu faço isso. Nas etapas mais importantes, académicas, é costume os alunos, docentes, funcionários da universidade juntarem-se ao Fernando Pessoa e marcarem um momento com uma fotografia junto dele. Ou seja, não é só um nome, não é só um cartaz na parede, é de fato a pessoa do Fernando Pessoa na sua instituição de ensino. Eu queria voltar para o reitor perguntando o seguinte: ciência e tecnologia, ciências humanas, ciências sociais, saúde, todos levam o nome do Fernando Pessoa. Ele é uma espécie de marca que resume e traduz isso tudo e que fala por si só? Exatamente. As faculdades em que a universidade se organiza são elas próprias também identificativas dos heterónimos do Fernando Pessoa. Ciência e tecnologia é dedicada ao Álvaro de Campos. Poeta engenheiro naval, estudou na Escócia, em Glasgow e, naturalmente, escreveu dos poemas mais notáveis sobre o futurismo na Europa, que é justamente a Ode Marítima e depois a Ode Triunfal. Portanto, uma vez que a Faculdade de Ciência e Tecnologia tem a ver com as engenharias, tem a ver justamente com essa dimensão de mar que Portugal tem, obviamente que a Faculdade de Ciência e Tecnologia terá como seu símbolo, como seu patrono, o Álvaro de Campos. A Faculdade de Ciências da Saúde tem o Ricardo Reis, que era médico de profissão, portanto, teria que ser, naturalmente, na Faculdade de Ciências da Saúde, que teremos, o patrono será, neste caso, um patrono mais simbólico, o próprio Ricardo Reis. A Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, o Alberto Caeiro, uma vez que o Alberto Caeiro é o homem, obviamente, do campo, o homem da humanidade, o homem da áurea mediocritas, o homem das relações humanas, o homem, portanto, do que são verdadeiramente os nossos valores. Portanto, Ciências Humanas e Sociais, Alberto Caeiro, Ciência e Tecnologia, Álvaro de Campos, Ciências da Saúde, Ricardo Reis. Todos numa só pessoa. A trilogia mais importante do Fernando Pessoa. E em Ponte Lima, na nossa unidade de Ponte Lima, temos o Solar do Desassossego, no fundo, dedicado ao semi-heterónimo Bernardo Soares, que escreveu um dos livros mais notáveis também do século XX, intitulado justamente O Livro do Desassossego. Portanto, dentro deste espaço respira-se Fernando Pessoa. E ao respirar-se Fernando Pessoa, respira-se, como disse o Pedro, cultura, respira-se conhecimento, respira-se ciência e respira-se, sobretudo, valores. Valores de respeito pelo passado para termos direito ao futuro. E nessa respiração, todos os dias, no café tem várias frases belíssimas. Vocês, o tempo todo, a tuna, de alguma maneira, praticam o Fernando Pessoa. Como é que é isso no dia a dia para vocês? Por exemplo, é possível musicar algum dos poemas dele ou ainda não chegamos nesse ponto? Sim, claro. A tuna, somos uma tuna com uma personalidade muito forte e uma identidade muito, muito singular. Isso, o nosso símbolo, o nosso emblema passa muito por isso, pela história do vinho do Porto, pela história de Portugal, da cidade do Porto, da região demarcada do Douro e do Fernando Pessoa. E tudo isso vai ao encontro da cultura, do conhecimento e da mensagem que queremos passar às pessoas. Em sala de aula isso também está muito presente, nos professores, nas atividades, de certa forma? Sim, conforme o professor Salvato referiu, as nossas bibliotecas têm o nome dos heterónimos do Fernando Pessoa. Muito bom. E eu acho que isso, no fundo, significa muito aquilo que queremos que seja o ambiente da biblioteca. É muito mais do que um nome. Sim, apenas. É muito mais que um nome, confere identidade ao espaço. Isso. Deixa eu falar de poesia. A recente campanha publicitária do Hospital Escola, belíssima por sinal, tem vários outdoors, vários painéis. Um deles fala, trago comigo todos os sonhos do mundo. Exatamente. O outro fala, o homem é do tamanho do seu sonho. Aí eu pergunto,
A poesia é um bom argumento publicitário? Sem dúvida, não é? Sem dúvida, até porque o primeiro grande publicitário português foi Fernando Pessoa Ortónimo, não é? Ele é o autor daquela célebre frase para publicitar a Coca-Cola. Sim. Primeiro estranha-se, depois entranha-se. Esse é o grande logo criado pelo Fernando Pessoa, enquanto também ele próprio copywriter, ou seja, autor de textos publicitários. Porque o Fernando Pessoa, para ganhar a sua vida, não a ganhava a vida com a poesia, naturalmente, ganhava a vida como empregado de uma firma em Lisboa chamada Moitinha de Almeida, que era uma firma exportadora, na qual o Fernando Pessoa era o correspondente estrangeiro, ou seja, era ele que se ocupava da correspondência em língua inglesa ou em língua francesa, porque o Fernando Pessoa tinha, para além do mais, essa dimensão do poliglota. O primeiro poema que o Fernando Pessoa escreveu foi em língua francesa, o Chevalier de Pas. Foi também um heterónimo que ele inventou ainda como miúdo, como criança, não é? Escreveu belíssimos sonetos em língua inglesa, com uma perfeição linguística extraordinária, que os seus professores na escola secundária de Durban, onde ele estudou, reconheciam, de facto, essa enorme capacidade que ele tinha de correção linguística e de criatividade poética, não é? Eu ainda tive a ocasião, enquanto na África do Sul, de conhecer um homem que o conheceu, professor que o conheceu, o professor Hennings, que o conheceu e que tinha sobre o Fernando Pessoa melhores imagens e as melhores opiniões. E, portanto, digamos que o Fernando Pessoa tem essa dimensão, que é, em primeiro lugar, uma dimensão poética, mas é também uma dimensão ensaística. Ele escreveu belíssimos ensaios de interpretação da história, belíssimos ensaios filosóficos, inclusive ensaios políticos e até textos de contabilidade, até textos relacionados com a atividade comercial. Um dos textos célebres do Fernando Pessoa intitula-se justamente O Banqueiro Anarquista, que tem uma atualidade extraordinária nos nossos dias, onde a banca, como sabe, está na completa anarquia, não é? Sim. E, portanto, essas várias facetas do Fernando Pessoa, das quais a poesia é a mais conhecida, e uma das razões também porque eu coloquei à Universidade o nome de Fernando Pessoa, foi porque o Fernando Pessoa, tendo começado a escrever em línguas estrangeiras, em francês e em inglês, aprendeu a escrever poesia em língua portuguesa aqui no Porto, com poetas do Porto. Tem uma relação com a cidade. Ele próprio afirma que aprendeu a escrever poesia em língua portuguesa com o Almeida Garrett, também um poeta dos chamados livros das folhas caídas. Mas dos primeiros textos que o Fernando Pessoa escreveu, ensaísticos, sobre a poesia portuguesa, foram publicados numa revista que então existia na cidade do Porto, chamada a revista A Águia, que era dirigida por um grande poeta português também aqui do Norte, chamado Teixeira de Pascoais. E, portanto, esta vinculação espiritual do Fernando Pessoa ao Porto, este crescimento que ele teve, esta renacionalização do Fernando Pessoa, na medida em que ele saiu de Portugal aos 3 anos e voltou aos 17, portanto, estes longos anos de infância e de adolescência que ele viveu na África do Sul, na cidade de Durban, permitiu-lhe, de alguma maneira, renacionalizar-se a partir do Porto. E, portanto, esta era uma homenagem também que nós tínhamos que fazer a um grande vulto da nossa história literária. Excelente. Podemos brincar um pouco de poesia? Vamos a isso. Vou pedir ao reitor que escolha um dos... Que, na verdade, eu vou pedir ao Pedro que escolha um dos autores. E, uma vez escolhido, eu peço ao reitor que leia um dos poemas. Aí eu tenho, em Muito cada bem. folha, 4 Muito bem. trechos pequenos. Muito Então, vamos bem. lá, Pedro. Quem que você escolhe? 1, 2 Quem é que e vai escolher? um deles. Eu escolho Ricardo Reis. Então, manda para cá. Ricardo Reis. Não, só o Ricardo Reis. Fica com os outros. Vou pedir ao reitor, então, que leia um dos... Qual é a câmera dele? Esta, não é? Esta, maravilha. Muito bem. Jogando a voz lá em cima. Para ser grande, sê inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive. Aos que a felicidade é sol, virá a noite. Mas ao que nada espera, tudo o que vem é grato. Ok, vamos segurar um pouco. Coloca o máximo de ti, o máximo de ti no mínimo que fazes, isso é revolucionário, isso é um exemplo de profissionalismo máximo. Vou pedir então, por favor, vamos inverter agora, vou pedir que o reitor escolha um autor e vou pedir ao Pedro, ao jovem Pedro, que leia um trecho com... Álvaro de Campos. Álvaro de Campos. Vamos, Pedro, escolha um desses, joga a voz lá em cima. Certo. Não precisa ser cantando, pode ser falando. Não sou nada,
nunca serei nada. Não posso querer ser nada. À parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. A partir disso, tenho em mim, Todos os sonhos do e o mundo. lugar para sonhar É a universidade. obrigatoriamente a universidade. Sem dúvida. Não sei se eu tenho tempo, a produção não me avisou ainda. Posso explorar mais um poema? Vou pedir então ao reitor que fechemos a programação com a Alberto leitura. Queiro. Pode Alberto ser. Queiro. Pode ser. Pode ser? Pode ser. Muito bem. Pensar em Deus é desobedecer a Deus, porque Deus quis que o não conhecêssemos. Por isso se nos não mostrou. Não sei o que é conhecer-me. Não vejo para dentro. Não acredito que eu exista por detrás de mim. Preciso despir-me do que aprendi. Esse é fabuloso. Desencaixotar minhas emoções verdadeiras. Desembrulhar-me a ser eu. Uma aprendizagem de desaprendizagem. Pouco me importa. Pouco me importa o quê? Não sei. Pouco me importa. Quem tem as flores não precisa de Deus. Coisa linda. Meninos, agradeço muito a participação. Muito bem. Pedro, obrigado Foi um por ter prazer. vindo. Que a Obrigado, gente nós. seja cada vez mais pessoa e pessoas em multidão. E foi um prazer conversar com você. Obrigado, não. Que esse traje maravilhoso siga sempre. Professor Salvato, muito obrigado pela Prazer, muito participação. obrigado eu por esta oportunidade de podermos interromper um pouco as minhas atividades que são um pouco mais burocráticas Para falar de poesia. para fazer poesia. respirar poesia, sobretudo porque a poesia, como Platão um dia o disse, é a linguagem da alma. E a alma tem uma enorme qualidade. Não tem cor, não tem raça e não envelhece. E, portanto, o encontro que gera ações hoje falou de poesia e que a gente continue cada vez mais fazendo poesia por um mundo melhor. Um grande abraço para você. No Largo da Graça já nasceu o dia. Ouço um passarinho, vou roubar-lhe a melodia. Meu amor de longe ligou, abençoada alegria. Talhado para mim, mal o conheci, eu achei desse modo. Logo pude perceber o fado que ia ter por ver nele o fado todo. Chega de tragédias e desgraças. Tá animado? 1, 2 e... O amor de longe voltou só para me ver.